Desde já nós louvamos ao Senhor e agradecemos a Ele por esta oportunidade que é única, especial. E também agradeço a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Lindomar, pastora Vilcelene. Agradeço a Deus pela vida de cada companheiro, cada obreiro do altar, cada obreiro da igreja, obreira, pelos guerreiros do Senhor que têm clamado, orado e buscado ao Senhor ao longo destes dias, onde nós nos reunimos aqui em oração e clamamos ao Senhor e temos obtido vitória em nome de Jesus. Joel capítulo 3, versículo 9 e 10. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Amém? Põe a sua mão no seu coração neste momento. Repita comigo em alto e bom som: Senhor Jesus, nessa noite, fala comigo através da tua palavra. Me dê ouvidos para ouvir, coração para entender e voz para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, glorificando a Jesus, porque Ele é bom e Ele está aqui nessa noite. Nós estamos no segundo dia desta campanha, glorificando ao Senhor. E desde já eu tenho uma pergunta a nós que nos reunimos aqui. Quem veio adorar o nome de Jesus? Quem tem fome da palavra de Deus? Vamos ouvir a palavra, preste bem atenção. Nós vamos meditar aqui a respeito deste tema nessa noite. E o meu conselho para você é que você não deixe que nada venha roubar a sua atenção, nada venha tirar Jesus do centro do seu culto nessa noite. Amém? Amém? Amém. Nós estamos nessa campanha cujo tema é Diga ao fraco, eu sou forte. E Deus me trouxe algumas direções e eu quero compartilhar com os irmãos a respeito do tema Força em tempos de guerra. Qual é o tema? 1, 2, 3. Força em tempos de guerra. Todos nós sabemos que a caminhada da fé é uma caminhada de batalhas. É uma caminhada de lutas, e a certeza que nós temos é o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, onde ele afirma que no mundo nós teremos aflições, e ele continua dizendo que nós não podemos temer, porque assim como ele venceu, também nós venceremos. Então nós temos essa certeza, que nós vamos ter ao longo da vida batalhas, e batalhas intensas. Algumas delas serão difíceis demais de serem vencidas, de serem ultrapassadas, de serem ganhas. Mas a certeza é que se nós estamos em Cristo Jesus, nós já temos vitória por meio do seu nome. Mas como cristãos, nós devemos enfrentar essas batalhas. O livro de Joel, o livro do profeta Joel, é um livro que fala a respeito do povo de Israel que estava vivendo um tempo de prosperidade, um tempo de fartura, mas espiritualmente falando, estavam vivendo um tempo de apostasia espiritual, de afastamento de Deus. Eles estavam cheios de riquezas, eles tinham alimento, eles tinham vestes, eles tinham condições financeiras, mas da forma espiritual como estavam vivendo, o destino que eles estavam seguindo era o destino do inferno. E nós percebemos que o apelo do profeta sendo usado por Deus é um apelo muito enfático. Ele chama a atenção do povo, e nós lemos no versículo 9, que começa dizendo: proclamai isto entre as nações. Ou seja, Deus estava chamando a atenção das nações, e estava dizendo: haverá um juízo,
Haverá uma guerra, haverá algo da minha parte. E eu quero que vocês se preparem, eu quero que vocês se posicionem, eu quero que vocês se levantem e estejam prontos, porque a guerra é iminente e ela é certa. Deus estava dizendo: santificai uma guerra, suscitai os valentes, diga ao fraco: eu sou forte. Em outras traduções, a palavra do Senhor diz: diga ao fraco, eu sou um guerreiro. E por que essa expressão? Porque a guerra será tão dura, que os fortes morrerão, e os fracos terão de se levantar e lutar. E Deus estava fazendo um apelo ao povo. Ele estava dizendo: haverá um duro dia, o dia da batalha. O dia em que vocês, como nós vimos aqui no texto de Hebreus capítulo 11, 34, versículo, onde o pastor fez a menção, que vocês terão que tirar forças das fraquezas. E o dia que todos nós como cristãos enfrentaremos, dias de batalhas, onde nós olharemos para dentro de nós e não veremos força alguma, e sim fraquezas, mas vamos ter que buscá-las. Essa força vamos ter que buscá-la em Deus, na sua graça e na sua presença. Então Deus me trouxe ao coração algumas coisas a respeito do tema força em tempos de guerra. O que nós podemos fazer para que no tempo dessa batalha, dessa guerra, nós possamos obter forças em Deus. Diga comigo: suscitai os valentes. O versículo 9, ele inicia assim, falando sobre essa convocação. Havia uma convocação. Deus estava dizendo: eu quero que os valentes se disponibilizem. Eu estou convocando todos para a guerra. Eu estou chamando para a guerra. Há uma convocação. E Deus está olhando para o povo naquele tempo e olhando para nós também aqui nessa noite, e está fazendo uma pergunta: onde estão os valentes? Há uma ordem dos céus, há uma proclamação. O Espírito de Deus na última hora da igreja está olhando para dentro dos nossos corações e está falando: onde estão os guerreiros? E Deus olha para nós e espera uma reação. Espera uma reação. Há uma convocação. E eu anotei algo aqui da parte de Deus. Onde estão os valentes? Os valentes estão no lagar, malhando trigo, e trigo não é para ser malhado no lagar. Todos nós sabemos que o lagar é lugar de nós lidarmos com a uva. Eles estão fazendo a coisa certa, no lugar menos provável, mas eles não recuam diante dos inimigos, eles não abrem mão daquilo que Deus deu a eles. Onde estão os valentes? Os valentes, eles vão para a cova dos leões, mas eles não negam o seu Deus. Eles não abrem mão dos princípios da palavra de Deus. Os valentes não recuam. Onde estão os valentes? Os valentes, se necessário for, eles vão à fornalha ardente de fogo, mas eles não se dobram diante de nada, a não ser o seu Deus. Onde estão os valentes? Os valentes estão no templo, como Ana estava, mesmo sem forças, mesmo Eli olhando para ela e dizendo: é embriagada, mas nós sabemos que ela estava lá, clamando pelo milagre. Onde estão os valentes? Onde estão? Eles estão como João Batista no deserto. Difícil lugar, mas eles não deixam de pregar a palavra da verdade. Os valentes não se dobram, eles se levantam diante de Deus, escutam a voz do Espírito e dizem: eis-me aqui. Aleluia. Deus em
Gênesis faz uma pergunta a Adão. Quando o homem que havia pecado, o primeiro homem, Adão, se esconde atrás da árvore. E Deus olha para o cenário, sabendo onde o homem estava, e não pergunta o que você fez. Ele pergunta, onde você está? Deus está perguntando para nós nessa noite. Há uma convocação dos céus que está dizendo, onde você está, meu guerreiro? Onde você está, minha guerreira? Aonde nós temos nos escondido? Porque Adão se escondeu atrás da árvore, Saul se escondeu atrás das bagagens, e nós aonde estamos? Nós nos esquecemos que Deus sabe aquilo que nenhum homem sabe. E eu estava orando nessa noite, e Deus falou para mim, os homens se esqueceram que quando eles olham para as mulheres, eu vejo o olhar deles e sondo o coração deles. Os homens se esqueceram que eu sou o Deus que conhece os pensamentos, e que a minha palavra é a única que pode fazer separação da alma e do espírito. Onde nós estamos como homens e mulheres de Deus? Onde nós estamos diante dessa guerra, meus irmãos? Há uma voz dos céus, há um chamamento dos céus, um chamado do Espírito Santo, olhando para nós e dizendo, onde estão os valentes? Se você diz e tem coragem de dizer para o Senhor, eis-me aqui, no mínimo tenha atitude de guerreiro. Se coloque nas brechas, se coloque nas trincheiras dessa batalha, mas não deixe que nada te roube da presença do Espírito Santo. Nessa noite Deus está nos chamando, saia do seu esconderijo, saia do lugar onde você se esconde, no meio dos campos de guerra. Quando tem oração na igreja e você não vem, você fica em casa. Quem fica em casa foge da batalha, porque crente que está na batalha é crente que ora. Quando é dia de consagração e você sabe, porque o primeiro pensamento que veio na sua mente foi o Espírito Santo te dizendo, jejua comigo hoje. E você não atende o chamado, você está se escondendo do Deus que tudo vê. Saia desse esconderijo. Não adianta ser Davi chamado por Deus, mas viver a vida inteira cuidando das ovelhas. Nós temos que nos levantar e enfrentarmos os gigantes, aleluia. Deus nos pergunta onde nós estamos, que não atendemos a sua voz. Não precisa dar muito glória a Deus, eu prefiro que você medite na mensagem e dê uma resposta à sua vida nessa noite. Nós temos que entender, meus irmãos, que o Espírito Santo está aqui, mas o Espírito Santo também está na nossa casa. Ele está aqui na igreja, mas Ele também está lá no trabalho onde nós trabalhamos. Ele está aqui onde todos nós nos reunimos, mas Ele também está dentro do seu quarto e te vê toda hora. O Espírito Santo está aqui, mas Ele te vê no momento que você está no banheiro tomando banho. O Espírito Santo está aqui e sabe aonde estão os seus pensamentos. Ele sabe quantas vezes você já olhou no relógio, esperando que os minutos passem rápido. Ele sabe dos sentimentos que permeiam o seu coração. Ele sabe dos pensamentos que estão na sua mente agora. Aonde setas são lançadas e desejos são lançados. E você não tem resistido. Ele sabe. Ele sabe. Seja um valente nessa noite. Se levante e diga que não, Satanás.
Minha mente é do Senhor, meu coração é do Senhor. Mesmo na fraqueza, eu sou um guerreiro. Se disponibilize a Deus. Quando Ele diz ide, vá. Quando Ele diz fale, abra sua boca. Quando Ele te chama, diga eis-me aqui, Senhor. Quando Ele te chama para a batalha, não fuja. Se coloque na presença dEle. Se coloque na presença dEle. Ouça o chamado dos céus, ouça o chamado dos céus. Há um clamor que ninguém ouve, é o clamor do vale de ossos secos. O vale de ossos secos está clamando, onde estão os profetas com a palavra de vida? O vale de ossos secos estão dizendo, onde estão os homens e as mulheres que têm coragem de abrir mão do que for e vir aqui e dizer assim diz o Senhor: venha ossos, venha carne, venha os nervos e venha o Espírito. Ouça o clamor dos céus nessa noite. Se levante em nome de Jesus. Onde estão os valentes? Onde estão os que sabem que são fracos, mas reconhecem que o seu Deus é forte? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Será que não estão ocupados demais pensando na sua riqueza? Será que não estão ocupados demais pensando no seu próprio bem-estar? Soldado que vai para a guerra tem que estar disposto a morrer na batalha. Primeiro, se disponibilize. Segundo, tome as suas armas. Olha o que diz o versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. E esse texto, há uma questão teológica, porque eu já ouvi gente dizer que isso é uma contradição a respeito do texto de Isaías, capítulo 2, versículo 4, aonde diz: ao contrário, fazei das vossas espadas enxadas e das vossas lanças foices. Mas na verdade, meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui é tempo de guerra. Então vocês vão estar pegando as armas, os utensílios do seu trabalho, da sua ocupação diária, e vocês vão ter que fazer armas, porque a batalha está chegando. Mas no caso de Isaías capítulo 2 e versículo 4, está falando quando o Messias virá e restaurará a terra e estabelecerá o seu reino milenar. E já não precisará mais lutar, porque o Cordeiro já é vitorioso eternamente. Então nós iremos naquele dia pegar as armas, as espadas e as lanças, e transformaremos em enxadas e foices, porque o tempo é diferente. No caso de Joel capítulo 3, versículo 10, é tempo de guerra. E no caso de Isaías capítulo 2, versículo 4, é tempo de descanso. É tempo de descansar na vitória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e trabalhar juntamente com Ele no seu reino. Mas a questão é que nós devemos entender, quando nós tomamos as nossas armas, qual é a natureza da batalha. Meus amados, nós sabemos que nós somos seres tricotômicos, ou seja, nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. Mas nosso mundo não é aqui. O nosso reino, como disse Jesus, ele não é aqui. A natureza da nossa batalha, ela não é carnal. Mas a natureza da batalha que nós enfrentamos, ela é com certeza espiritual. E para nós lutarmos essas batalhas espirituais, as armas que nós devemos ter devem ser armas espirituais.
E é por isso que o apóstolo Paulo afirma categoricamente, capítulo 6, versículo 12 de Efésios, dizendo: porque não temos que lutar contra a carne, nem sangue, mas sim contra os principados, as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Ele está dizendo: a luta de vocês não é contra a carne nem sangue, mas a batalha de vocês, ela é espiritual. O apóstolo Paulo também faz uma afirmação precisa, segundo Coríntios capítulo 4, aonde ele diz: porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Ou seja, se eu estou numa batalha espiritual, com armas espirituais, eu devo ser espiritual. Eu devo entender que quando nós estamos falando da igreja do Senhor, nós estamos falando do corpo espiritual de Cristo na terra. E que a minha luta, ela não se resume com a carne, mas ela é de fato contra o espírito, ou seja, o mal, o dominador da maldade desse século. E por vezes eu sei que já passou na nossa mente: mas esse irmão está me implicando, não é possível, mas tem alguma coisa errada no meu trabalho, mas a minha faculdade só o sangue de Jesus. Ao invés de você ficar pensando isso, porque como você, como guerreiro, não se levanta, não toma as suas armas e diz: aqui não, Satanás. Minha vida, minha casa, minha família, o trabalho onde eu estou, a faculdade onde eu estudo, elas não serão domínios da maldade. Mas eu tomo as armas espirituais, me levanto como soldado e vou para a batalha do clamor. Mas nós invertemos, nós achamos que são as pessoas. Meus amados, não sejamos inocentes a respeito da palavra, não sejamos inocentes a respeito da natureza da batalha que nós estamos envolvidos. O nosso adversário, ele não dorme. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. E por isso que o conselho de Jesus para nós: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Deus está perguntando: onde estamos valentes? Que armas você tem tomado? Porque é uma iminência de uma guerra. E se você vai para a guerra sem arma, você perde. E Deus está olhando para nós e dizendo: eu quero dar vitória para você. Mas lembre-se que o inimigo é astuto. Então vigie. Guarde a sua mente, porque o diabo tem os seus ardis, e só vence seta e ardil através da oração. Quem não ora cede a mente para o diabo. Quem não busca Deus dá o coração para Satanás. Quem não se reveste da natureza de Cristo vive em função de agradar o diabo. E não se assuste, é por isso que você vê crente falando mal um dos outros, é por isso que você vê crente falando palavrão, é por isso que você vê homens na igreja olhando para as irmãs da igreja, e irmãs olhando e cobiçando os homens, seja na igreja ou na rua. Deus vê e conhece. Por que acontece isso? Porque esqueceram que se não buscam a Deus, são alimento para o diabo e as suas setas. Deus está te dizendo: levante-se para o reino, levante-se para a batalha. Vamos, soldado, reaja, come e bebe, porque não é aqui o teu descanso. Levante-se nessa noite como um soldado de Deus e diga: Deus, passe chuva ou sol, eu estarei aqui te buscando e te adorando. Talvez você pense: como assim armas espirituais?
Eu lembro de algumas coisas na Bíblia que me fazem pensar. Porque nós sabemos que uma batalha normal exige o quê? Esforço físico, preparação, armas bélicas. Exige muita coisa. Mas eu olho para a Bíblia e eu vejo que a batalha, quando ela vem de Deus, ela é diferente. Como assim? Pense comigo. Um exército egípcio derrotado, não por outro exército, mas foi derrotado porque passou no meio de um mar que estava aberto e o mar fechou. Pense comigo, uma cidade que foi Jericó, tomada pelos israelitas, através de 7 voltas e um grito. Pense comigo, um exército de midianitas que foi derrotado por Gideão e os 300. Quais eram as armas? Um cântaro, tochas acesas e buzinas. Pense comigo, Davi derrotou Golias, um homem de guerra, um homem forte, um menino que era Davi, apenas com uma funda e uma pedra. Pense comigo, Israel venceu os assírios e 185 mil soldados foram mortos por um anjo do Senhor. Pense comigo, meu irmão. Nós não lutamos, nós não militamos, nós não corremos uma vida carnal, mas nós corremos a carreira espiritual em Deus. Nós corremos a corrida da fé, nós lutamos o embate de Cristo e nós temos a certeza que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tome cuidado, porque os seus instrumentos, enxadas e foices, devem se tornar espadas e lanças. E Deus falou muito ao meu coração, porque nós não podemos viver no tempo de guerra, vivendo como se nós estivéssemos trabalhando. Nós não podemos estar no meio da batalha, vivendo como se nós estivéssemos descansando. Nós não podemos ir para a guerra com um material de trabalho. O que traz a vitória para os filhos de Deus, eu disse os filhos de Deus, o que traz a vitória para os filhos de Deus, não é o seu trabalho, mas é o empenho em que ele se coloca na presença do seu Senhor, para guerrear as batalhas do seu Senhor. O que traz vitória para a minha vida e a sua, não é o seu trabalho ou o meu, não são as nossas ocupações diárias. O que traz o sustento na vida do crente é quando ele se levanta e diz para o seu Senhor: pode falar que eu estou pronto para te obedecer. O que faz a diferença na vida de um cristão não é o tanto que ele se empenha na sua ocupação profissional, e ouça bem, mas é o tanto em que ele coloca o seu coração em priorizar o que é de Deus e da vontade de Deus. Cuidado para não viver tempos de batalha com as armas do seu trabalho. Por mais que você ache que é suficiente, só tem uma coisa que é suficiente na vida de um cristão verdadeiro: é a vontade do Espírito Santo. Aleluia. Tem gente que faz o que é para a luta se tornar em ocupação. Pega as armas que Deus deu para vencer a batalha e usa na sua ocupação diária. Como assim? Pega os dons que Deus te deu e não usa na obra, usa no trabalho. Pega a criatividade que Deus te entregou e não usa no reino de Deus para abençoar, para salvar, para curar. Não dedica tempo às coisas de natureza espiritual, mas pega tudo que Deus deu e aplica no material. Tem gente que não está entendendo
que nós não podemos trocar o tempo de Deus pelo nosso tempo. Haverá um descanso, mas não é aqui. Haverá um momento em que nós vamos ouvir a trombeta, e eu creio, piamente, eu ouvirei a trombeta, e eu e você subiremos, se nos colocarmos nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 22, Jesus estava falando, explicando sobre a parábola do semeador, e ele estava dizendo: ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Literalmente, podemos aplicar aqui a respeito das pessoas que trabalham em tempos de batalha. Meus queridos, Deus, quando olha para nós, Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós deveríamos estar fazendo se estivéssemos inteiramente na sua vontade. Deus, quando olha para nós, Ele sabe exatamente onde nós deveríamos estar e o porquê não estamos. Deus, Ele conhece o nosso coração. E tem um versículo na Bíblia que traz temor à minha alma. Você está me entendendo nessa noite? Jeremias 48, 10. Aonde muita gente sempre cita a primeira parte do versículo e esquece da segunda. Porque nós temos o costume de dizer assim: maldito o homem, a pessoa que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas a continuação diz assim: maldito o que priva da espada o sangue. Ou seja, vai para a guerra, mas não luta. Vai para a batalha, mas está com medo de usar a espada. Está no meio do embate, mas se acovarda porque fica olhando para o tamanho do inimigo. Nessa noite Deus está te dizendo: tornai a levantar as vossas mãos calejadas e os vossos joelhos desconjuntados. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levante a espada, soldado, lute no meio dessa batalha. Xarabacaramassou, Raigyo afou, Xaranai okia. Vai para a guerra e não luta. Que soldado é esse que vê o irmão morrer, mas não tem coragem de se colocar na batalha, de auxiliar os que estão na batalha? Nessa noite o Espírito Santo está falando aos nossos corações: eu não dei para vocês espírito de temor, eu dei para vocês espírito de ousadia. Chorabacamassúria. Deixa Deus tocar você nessa noite. Vá para a batalha e lute para vencer. Lute, diga: Deus, nesse campo de lentilha nenhum inimigo toca nessa plantação. Eu irei vencer. Diga: Deus, o inimigo não tem domínio nesse lugar. Eu tenho uma espada, eu tenho uma arma. Tem um texto na Bíblia que eu acho lindo demais. Se não me falha a memória, está em Isaías, aonde Deus olha para o povo e diz assim: o menor deles virá a ser como mil. Ou seja, o mais fraco será mais forte que 1000 homens. Deus é aquele que pode te dar força em tempos de fraqueza. Terceiro, vença os inimigos. Primeiro, se disponibilize, ouça o chamado. Segundo, tome as armas. Saiba que a batalha é de cunho espiritual e nós devemos ser espirituais. E terceiro, vença os inimigos. Que inimigos
No livro do profeta Joel nós podemos identificar aqui no mínimo 3. Primeiro, os assírios, que traziam e trouxeram de fato humilhação e derrota ao povo. Na verdade, nós sabemos que Deus usou os assírios como ferramenta para trabalhar naquele povo. E os assírios simbolizavam essa derrota, essa humilhação. Quando eles abusaram sexualmente das mulheres, mataram as crianças, os homens de guerra, e pegaram o povo cativo e levaram até lá. Quando os israelitas no Salmo 137 diz: não nos esqueceremos de ti, ó Sião. E os inimigos olham para eles e dizem: onde está o teu cântico? E os israelitas dizem: nós já penduramos as harpas nos salgueiros. Não tem mais motivo para adorar. Os inimigos nos derrotaram. Eles nos humilharam. Eles já nos levaram cativos. Segundo, os gafanhotos, que também Deus usou para trabalhar neles. E os gafanhotos simbolizam a destruição e a miséria. Talvez você se pergunte assim: Deus, por que eu estou vivendo um tempo tão difícil? E Deus está usando os gafanhotos da vida para poder quebrar o orgulho do seu coração, para que você de fato se volte a Ele e reconheça que Ele é o verdadeiro Deus. E o terceiro inimigo do povo, os pecados. Israel naquele tempo tinha no mínimo 3 pecados. Idolatria, porque estavam adorando aos outros deuses. Eles estavam sendo omissos a respeito do mandamento de Deus a eles. E eles estavam sendo indiferentes a respeito das suas responsabilidades. E o pecado abriu brechas. Por causa das brechas vieram os gafanhotos. Por causa dos gafanhotos, das brechas, vieram os assírios. O Espírito Santo pergunta para nós aqui nessa noite: que brechas você tem aberto? Que brechas você tem aberto? Porque não é tempo de abrir as brechas, é tempo de se colocar na brecha. É tempo de se levantar em Deus, vencer o pecado, suportar os gafanhotos e lutar contra os assírios. E por último, busque forças em Deus. Nós, como seres humanos, nós olhamos para nós e nós sabemos que nós não podemos. Mas nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que nos capacita. Você, eu, nós que estamos aqui nessa noite, todos nós já passamos, ou a maioria de nós, por momentos muito difíceis, aonde nós olhamos para dentro de nós e nós pensamos assim: eu não vou suportar. Mas você está aqui nessa noite. Você e eu estamos aqui. Eu já passei por momentos difíceis e eu olhei para mim e disse: Jesus, eu não tenho força para suportar tanta humilhação. Se o Senhor não me fortalecer, eu não consigo. E eu li a palavra e nela estava escrito: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando: Deus, eu não tenho mais forças para encarar essas batalhas e assumir o ministério que há muito tempo o Senhor já me deu. E Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: se você me buscar, você me encontrará. E forças eu te darei. Forças que não são terrenas, mas vêm dos céus. 1 Samuel capítulo 30.
Davi vai para a guerra, resumindo a história, eles não precisam lutar. E eles chegam na sua cidade, e eles percebem que os inimigos vieram e colocaram fogo na cidade. Eles percebem que além de colocar fogo, suas famílias já não estavam lá. Os inimigos colocaram fogo e levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram os animais, levaram tudo. Não tinha mais nada. 600 homens se entristeceram. E todos, a Bíblia diz que eles se angustiaram. E Davi teve que lidar com a frustração de 600 soldados. E teve que suportar essa pressão. Mas a Bíblia usa uma expressão assim: mas Davi buscou forças no Senhor. Em outra tradução, Davi se fortaleceu no Senhor. E eles foram, alcançaram, recuperaram tudo, venceram e voltaram para casa. Deus está te dizendo: se você me buscar, você encontrará forças. Você encontrará forças. Onde está a força do crente? A força do crente não está na sua capacidade. A força do crente não está na sua disposição natural. A força do crente vem do seu Deus. A força do crente, ela vem do céu. Ela vem do Espírito Santo. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: tiraram forças da fraqueza. Como assim? Porque eles tiraram força de Deus. Eles clamaram a Deus. Eles buscaram a Deus. Há uma diferença quando nós buscamos ao Senhor. Pode acontecer o que for. Você pode ser preso. Você pode apanhar. Você pode estar amarrado no meio da prisão como Paulo e Silas. Mas se você buscar forças do Senhor, tem cântico de adoração na sua boca. Tem ações de graças, mas a cadeia é muito grande, ela é muito segura, ela é muito forte. Mas quem busca forças no Senhor, oh meu irmão, quem busca forças no Senhor, não existe cadeia que suporte, não existe nenhuma corrente que amarre. Quando nós buscamos força no Senhor, Ele vem, e quando Ele vem, Ele move a estrutura, Ele abre as portas, Ele quebra as cadeias. Onde estão os valentes? Onde estão os valentes? Onde estão os guerreiros? Onde estão os adoradores que adoram em espírito e em verdade? Onde estão os valentes nessa noite? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão os valentes? Aqueles que sabem que no meio da batalha não é tempo de dormir e descansar, é tempo de lutar. Onde estão aqueles que ouvem o chamado de Deus? Que são constrangidos pela voz do Espírito Santo. Fique de pé nessa noite. Nós vamos clamar ao Senhor. Daniel capítulo 11, versículo 32, a Bíblia diz: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Fará proezas. O povo que busca força no Senhor. Abra seu coração. Abra sua mente.
Deixa o Senhor te renovar nessa noite. Eu te convido a fechar os seus olhos. Te convido a fechar os seus olhos. E nesse momento, começar a buscar o Senhor. O Espírito Santo quer curar você nessa noite. O Espírito Santo quer de volta trazer alegria ao seu coração. O Espírito Santo quer trazer o ânimo de volta. Trazer a força no meio da fraqueza. Comece a clamar, levante sua voz em oração. Busque forças do seu Deus. Busque forças no seu Deus. E nesse momento você vai fazer aquilo que está no seu coração. Se é dobrar os seus joelhos onde você está, dobre os seus joelhos. Se é vir aqui à frente para receber uma oração, você já era para estar aqui. Se é abraçar alguém que está perto de você, abrace essa pessoa. Faça aquilo que o Espírito colocar no seu coração. E quando fizer, faça-o com toda a sua alma. Clame ao Senhor, levante a sua voz em oração. Senhor, em nome de Jesus, estende tuas mãos sobre nós que nos reunimos aqui. Nós ouvimos a tua palavra. Eis-nos aqui como soldados. Estende as tuas mãos. Nós oramos e clamamos, meu Deus, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Levantamos nossas mãos e clamamos, Senhor, dai-nos força nessa noite. Dai-nos força nessa noite. Erebekere managasuri que ama foa lagai. Erebakama hasuri buchai gero afo. Orabakama turi badaya su sherebakara managasuria. Em nome de Jesus, tirando força das fraquezas, Senhor. Tirando força das fraquezas, Senhor. Tirando força das fraquezas. Estende tuas mãos e toca. Estende tuas mãos e sara. Estende tuas mãos e cura nessa noite. A noite mais alegria, ela vem pela manhã. Adore ao Senhor. Eu creio. Seja renovado no Espírito Santo. Seja renovado no Espírito Santo. Pelo amor de Deus, feche os seus olhos e busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor nessa noite. Busquemos a Ele com todo o nosso coração. Busquemos a Ele com toda a nossa alma. Chorei, cama. Onde está o clamor dos soldados? Onde está o clamor dos soldados? Sharebakara mahasso. Ainda que a figueira não floresça, Erevaharagasu. não haja fruto na vida. Ai, Jolai que fora que arresu. Enio ai xula para que o afo. Anagarabasu que trorimaha sore kamai. Yahweh kawe su sherolai que o for. Uribakama haso arai que dewe. O aknus naksai o for. Arabakama managarabasuria. Obreiros do altar, se levantem e orem. Se levantem e busquem. Chorabakama magasuri batai jolei ofo. Anuiei joalai querebasuria. Obreiros do Senhor, é tempo de levantar as espadas. É tempo de levantar a voz.
É tempo de clamar, diz o Senhor. Xarabataramadou, Pai. Eu conheço os seus corações, eu conheço os seus pensamentos. Eu sei, não há mais desculpas. Se me rejeitarem, eu os rejeitarei, e levantarei os que me amam. Chorabacamarabassure batarebadou. Araiguitare sou amai. Orabacamana yosaknore efo. Irianrasul shaitu quebaragácia. Urebabacaramanagarabassou. Ereijola que for a tória. Receba a força dos céus. Sim, sim. Nessa noite o Espírito Santo te toca. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Chorala o afo. Anagasu Rebacai. Merebadai, aproveite esse momento, meu irmão. Mergulhe no rio, mergulhe no rio. Ele está aqui nessa noite. Chorabacara basura. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da videira minta. Chorai que chofou. Arabacama rassúria. Elevai jola kawawe kamarrassúria. Adakama bagassoro. Mateus Frazão, assim diz o Senhor. Eu te chamei, não foi para o raso, eu te chamei para o profundo. Arabaquia marrasu teroa folta arabaragai. É tempo de sair da margem e mergulhar na minha presença. Chorabaquia marrasu. Adarikioai texoa fou. Arai querema rassou. Felipe Vidal. Aramanagaia surebacai. Assim te diz o Senhor teu Deus, que te lavou e te libertou. Eu não quero ouvir o teu lamento, eu quero ouvir as tuas lágrimas na minha presença. Me busque, porque eu tenho para ti coisas grandiosas. Somente me busque e me encontrarás. E há um novo tempo que vem sobre este lugar. Há um novo tempo que vem sobre este lugar. Um tempo onde os fracos serão fortalecidos. Um tempo onde os enfermos serão curados. Um tempo onde os cegos verão, os mudos falarão e os surdos ouvirão. Há uma atmosfera diferente para a casa do Pai. Se buscarem, encontrarão. Se clamarem, acontecerá. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que abriram de fato os corações. Estende as tuas mãos, papai. Traga aquilo que só o teu Espírito pode dar. Força do céu, força do céu, força do céu, força do céu. Receba a graça do Espírito Santo. Receba a força do Senhor tocando nos teus ossos, tocando na tua carne, tocando na tua mente, abrindo os teus pensamentos a respeito da palavra e trazendo revelações do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão comigo bem alto e vamos dizer todos juntos bem forte: Senhor, nessa noite, me dá força em meio às batalhas. Me ajuda a me levantar, a ser um guerreiro, a tomar as armas espirituais, vencer os inimigos e buscar forças no Senhor.
Em nome de Jesus, receba a força dos céus. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor com gratidão, dando a Ele glórias, louvor e ações de graças em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Aproveite a oportunidade que você tem. Ela geralmente finda pela internet. Abimael Rodrigues, Deus abençoe. Márcia Cordeiro, Renata Santos pedindo oração para o esposo, está desempregado. Dora Macedo, pastor Lindomar, ore por mim. Eliane Vaz, de Brasília, Deus abençoe. Kênia Maria, paz do Senhor, pastor Lindomar, estou aqui com a minha filha Bruna assistindo o culto. Hoje ela não foi para a faculdade porque está sentindo dores fortes na coluna, mas eu creio que o Deus do impossível vai fazer um milagre. Aleluia, eu creio. Você, Eliette Fran, paz do Senhor. Levante sua mão direita. Diga: Senhor, a tua filha crê que o Senhor cura a coluna da sua filhinha. Nós cremos também que ela seja curada agora.